5 meses e 2 dias é quanto todo mundo que paga impostos teve que trabalhar em 2017 só para poder pagar impostos. 2 estudos comprovaram que o brasileiro já sente no bolso. Estamos pagando mais impostos. Você sabia que mais de 70% do seu salário é consumido por impostos? Com os primeiros sinais de recuperação da economia, o governo arrecadou mais com tributos vinculados à produção e ao consumo. Que a arrecadação de impostos no Brasil bateu um novo recorde, mas que os cidadãos e as empresas não recebem de volta benefícios que estejam à altura daquilo que pagam. O Fórum Econômico Mundial compara todo ano a competitividade econômica de vários países do mundo. Uma das métricas utilizadas é justamente a carga tributária sobre empresas. Eles avaliam não só o imposto de renda, mas outros tributos como a contribuição para o INSS, o FGTS, a contribuição social sobre o lucro líquido, o IPVA, ICMS, PIS, COFINS e aí por diante. Com isso, eles fazem uma estimativa da taxa média paga por empresas em 140 países. Tá procurando o Brasil, né? Estamos aqui. A nossa taxa total de tributo sobre empresas é a 7ª mais alta do mundo. A carga tributária é a relação entre o total dos tributos arrecadados pelo governo de um país e o produto interno bruto, que é a quantidade de riquezas produzidas no país. Mas você sabe o que são tributos? E impostos? É comum que no dia a dia as pessoas confundam e usem indistintamente os termos imposto e tributo. O tributo é o gênero de todas as contribuições que são obrigatoriamente feitas pelo contribuinte para arcar com a atividade do Estado. O imposto é um tipo de tributo. A especificidade do imposto é que ele não exige nenhuma contraprestação específica daquele pagamento, ou seja, é uma verba que é paga ao Estado e ele pode utilizar para qualquer serviço público custeado por ele. Impostos cercam a carteira das pessoas por todos os lados, no mundo inteiro. Quando você recebe o seu salário, uma parte é abocanhada pelo imposto de renda. Quando você compra coisas, também paga impostos. E dependendo do que você comprou, continua pagando enquanto for dono dessas coisas. Por exemplo, quem tem carro paga IPVA todo ano e quem tem imóvel paga IPTU. Empresas passam pela mesma situação, com impostos sobre lucro, gastos e bens. Só que elas conseguem repassar esses impostos nos preços que cobram dos clientes, ou pagando aos seus funcionários menos do que poderiam. Até porque seria impossível manter o negócio com o governo ficando com a maior parte do seu lucro. Então, o contribuinte, querendo pagar menos imposto, o que ele faz? Vai para aquele estado onde a carga tributária dele é menor que os demais. Então, por isso essa questão da guerra fiscal. Porque todos os governantes querem atrair grandes empresas para poder estimular o emprego, aumentar a renda, a arrecadação tributária e acaba oferecendo vantagens para as empresas que, se não tiver esse incentivo, não quer mudar toda a sua logística para ir para aquele estado. Então, o que eles preferem? Me oferece algo interessante que eu vou. Então, o algo interessante seria pagar menos imposto. Aqui no Brasil, quem que sobrevive, além dos monopólios, oligopólios e cartéis e trânsito? Sobrevive aquelas empresas que vivem de benefícios fiscais federais, na federal, dos estados e municípios, na chamada briga por incentivos fiscais, seja da guerra fiscal ou não. A guerra fiscal é como se chama a disputa entre os estados para atrair empresas e setores empresariais, pretendendo, claro, gerar empregos e renda ali na sua região. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, arrecadado pelos estados, incide sobre o consumo e tem grande influência na arrecadação dos entes federativos, compondo cerca de 80% da arrecadação. O ICMS é um imposto de competência estadual que grava essencialmente o consumo. A Constituição se refere a ele como um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria. Essa é a sua principal base de incidência. E ele gera conflitos hoje no Brasil, ele é especialmente problemático, entre outras razões, por conta da guerra fiscal. A guerra fiscal é essencialmente um caso de concorrência fiscal predatória. Os estados utilizam-se, os estados do Distrito Federal, eles se utilizam da legislação tributária para fazer política fiscal, para tentar atrair novas empresas por meio da concessão de exonerações tributárias. Por que isso acontece? Isso acontece essencialmente porque ele não é um tributo adequado à competência regional. Os estados não deveriam cobrar esse tributo. Esse é o principal ponto. As
As armas aqui são os incentivos fiscais, isenção de impostos, especialmente o ICMS, e descontos de juros e multas, ou então outros incentivos, como a doação de terrenos, por exemplo. Um conselho, que reúne secretários de fazenda de todos os estados, tem a missão de evitar que esses incentivos sejam exagerados, causando concorrência desleal. As leis estaduais de incentivo fiscal têm de ser aprovadas por unanimidade pelos conselheiros do CONFAS, mas na prática não é isso que acontece. O papel do CONFAS é tentar dirimir os conflitos entre os estados, principalmente na concessão dos benefícios fiscais. O que quer dizer isso? Quando se concede um benefício fiscal, a legislação, a Constituição diz o quê? Que tem que haver deliberação entre os estados. Com qual objetivo? Para verificar se aquele benefício que está sendo concedido por um estado não vai prejudicar o outro. Por quê? Porque os estados, um dos objetivos fundamentais da Constituição é o desenvolvimento regional e nacional. Então não adianta um estado crescer e afundar o outro. A guerra fiscal, ela é pode-se chamar um fenômeno que acontece de disputa por arrecadação pelos estados da federação, né? O ICMS, como vocês sabem, ele é um tributo de competência estadual. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o ICMS, ele, apesar de estabelecido pelos estados da federação, ele não é uno. Nós não temos um único ICMS, nós temos um ICMS para cada estado da federação. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo é que, em razão do princípio federativo, muitos desses estados têm, ou muitos não, todos os estados têm autonomia. E isso faz com que, pela busca do investimento de empresas, enfim, sejam concedidos, por exemplo, benefícios fiscais de ICMS, justamente para que o estado se torne atrativo para o investimento privado. Isso faz com que os estados batalhem entre si, por assim dizer, na busca para trazer esse investimento privado, né, com empresas, enfim. Como é que eles fazem isso? Eles se valem disso por meio do ICMS. Existe já uma norma, por exemplo, no caso do convênio, do ICMS, né, dizendo que dizendo o seguinte: só pode ser dado benefício fiscal nos termos da lei complementar. E a lei complementar diz que é no meio do convênio, por meio do convênio, né? Então isso eu acho que não tem mais desculpa o Estado querer dar por lei estadual, porque já está mais do que pacífica a jurisprudência do Supremo, dizendo que é inconstitucional a lei estadual. Então a tendência é não ter mais guerra fiscal, porque o Estado, de tanto ter decisão do Supremo dizendo que a lei dele é inconstitucional, porque é guerra fiscal, feriu a Constituição, né? Então, a tendência é não ter mais. Mas se quiser uma norma para reforçar isso, é dizer que uma emenda constitucional dizer não tem menor eficácia uma lei local que dê uma isenção do ICMS sem prévia autorização do Supremo. Porque aí, mesmo que a pessoa receba por lei, ele já sabe que aquela lei não tem eficácia nenhuma. Não precisa de uma declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo, né? Poderia ser uma solução para esse problema, né, de resolução da guerra fiscal, que a guerra fiscal acaba todos perdendo. Nem o Estado obtém a receita que deveria e a população não tem o serviço de qualidade, né, a redistribuição de renda em face da renúncia da receita. A reforma tributária seria capaz de dirimir essa problemática? No que se refere ao tema guerra fiscal, a guerra fiscal é contingente, é própria do nosso sistema, né? E aí o que nós vemos é o seguinte: nós vemos que no Brasil a inconstitucionalidade dá lucro, né? Porque os estados estabelecem benefícios fiscais sem observância daquilo que prevê o texto constitucional no que se refere à aprovação unânime pelo CONFAS, e depois essas questões chegam até o Supremo, depois o Legislativo tenta convalidar, como fez com a Lei Complementar 160, tenta convalidar uma série de benefícios fiscais que foram concedidos sem observância daquilo que estabelece o texto constitucional, que atribui à Lei Complementar dispor sobre como esses benefícios vão ser concedidos, e a Lei Complementar 24 de 75, que exige a unanimidade. Então me parece que no Brasil a inconstitucionalidade dá lucro. Essa guerra fiscal nunca será resolvida nos termos que nós temos hoje. Agora, me preocupa essa nossa
ânsia por reforma tributária. Me parece que nós só podemos falar em reforma tributária depois que nós tivéssemos estressado bem o sistema que nós temos, né? Me parece que o sistema constitucional tributário hoje não foi estressado às últimas consequências. E o que eu quero dizer com isso? O sistema exige uma série de leis complementares, edição de leis complementares que não foram ainda editadas. Então, como é que eu posso dizer que esse sistema não funciona se eu ainda não o esgotei? Né? Me parece que grande parte dos problemas nossos não são propriamente de arrecadação. Porque se eu quero comprar entre aspas, claro, mas se eu quero ter direitos, é evidente que todos esses direitos têm custos. E os custos vêm da onde? Preponderantemente de tributos. Então me parece que o problema maior que nós temos não é bem o problema da arrecadação, e sim o problema da gestão desses recursos públicos, que muitas vezes é uma gestão irresponsável, né? A reforma do ICMS, para que ela seja efetiva, ela precisa passar necessariamente por uma reforma constitucional. E os principais debates hoje, os principais estudos hoje nessa matéria, nos conduzem a uma reforma que seja essencialmente uma reforma de simplificação. Como? Retirando a competência tributária dos estados, provavelmente, e fundindo esse ICMS com outros tributos que hoje gravam o consumo. ISS, PIS, COFINS e IPI. Então, surgiria daí, através de uma reforma constitucional, evidentemente, a Constituição precisa ser alterada para tanto, um novo tributo sobre o consumo. Os autores discutem se um ou se dois, isso pode variar um pouco de acordo com a linha de estudo e as preocupações que orientam também esse debate. Mas, essencialmente, a reforma relevante, a reforma para resolver esse problema passa pelo ajuste do texto constitucional, pela reforma do texto constitucional, pela simplificação, transformando 5 em 1 ou 2 impostos. Dessa forma se tira a competência dos estados, ou pelo menos se tira a competência plena, ou seja, a partir desse ponto deixariam esses entes subnacionais de poder fazer política fiscal de conceder exonerações através desse imposto. O deputado federal Luiz Carlos Rauli defende a criação de um IVA federal. O ICMS não tem conserto, o ISS não tem conserto, a não ser a sua eliminação e fusão deles num único sistema de imposto de valor agregado, o IVA, que seria um imposto de bens e serviços, né, que seria implantado no país, e que esse imposto fosse cobrado destino, e esse imposto não teria alíquota por fora, não seria cobrado imposto sobre impostos, seria totalmente eletrônica a cobrança, não ficaria nenhum ato declaratório de papel na mão da empresa, ele seria totalmente eletrônico na conta bancária, eliminaria toda a burocracia que custa 60 bilhões por ano, eliminaria a elisão, que é o ato de declarar o imposto e depois você não paga, que tem um estoque de dívida ativa de 3 trilhões no Brasil, eliminaria 80% do contencioso judicial, que tem um estoque de ações de 2 trilhões de reais, diminuiria a sonegação, que custa 500 bilhões por ano, e diminuiria a guerra fiscal, que custa 500 bilhões por ano. Pelo menos 70% desta guerra fiscal seria eliminada. Entretanto, há certas controvérsias entre os especialistas da área quanto a esta proposta. Então a gente percebe numa tabela imaginária que a União já tem a maior parcela de competências tributárias. Não me parece que resolveria o problema concentrar ainda mais a competência tributária nas mãos da União. E aí fazer com que os estados, que são estados federados e que têm a sua autonomia própria prevista no texto constitucional, percam parte dessa autonomia. Porque eles vão perder a autonomia orçamentária, autonomia financeira e autonomia legislativa, né? Então me parece que não só essa emenda constitucional é uma emenda constitucional que não resolverá o problema da guerra fiscal, como me parece que essa proposta de emenda constitucional sequer deveria ser objeto de deliberação. Por quê? Porque ela é tendente a abolir a forma federativa do Estado, que é vedado lá no artigo 60, parágrafo 4º. Vários caminhos já foram tentados, o debate segue muito atual. Mas há pelo menos 2 pontos pelos quais esse debate necessariamente passa. Um deles é a alteração na competência legislativa estadual. A rigor, esse tributo não deveria ser cobrado pelos estados. Ou pelo menos os estados não deveriam poder conceder exonerações fiscais nessa matéria.
O segundo ponto é deslocar a carga fiscal, a competência da origem para o destino. Essa também seria um segundo caminho para solucionar. E por que essa reforma não acontece? Porque ela necessariamente afetaria a autonomia dos entes subnacionais. A autonomia e a receita, as receitas desses entes. Ninguém quer perder receita, ninguém quer perder autonomia. Qualquer reforma tributária que se proponha séria para resolver esse problema, como são hoje as propostas em tramitação, necessariamente vai ter que construir uma solução, construir uma fórmula de transição que assegure recursos, que assegure uma manutenção, pelo menos provisória, da carga tributária, ou melhor dizendo, da arrecadação dos entes subnacionais, aliando essa manutenção com uma transição que permita deslocar de fato a tributação que hoje está concentrada nos estados e que hoje está concentrada ainda na origem. O ICMS ele é o tributo que é mais representativo nos estados, então tem que ver com muita cautela. Quando você transfere a competência tributária para a União, você poderia levar, por exemplo, a legislação ser federal, passar pelo Congresso Nacional e ser uma legislação única em todos os estados. A concessão de benefícios fiscais também deve ser algo não individualizado por estado, mas em uma política nacional de desenvolvimento nacional. Porque aí na esfera federal, na União, observando a peculiaridade de cada estado, você poderia direcionar o benefício fiscal que vai fazer desenvolver cada um daqueles estados. Mas aí, quer dizer, nacionalmente os benefícios fiscais poderiam ser concedidos e não deixando para que cada estado conceda seu próprio benefício. Impostos sozinhos não são um problema. Se forem utilizados corretamente, podem ajudar a diminuir a pobreza e concentração de renda ou incentivar o desenvolvimento em regiões desfavorecidas. O problema é quando eles são mal aplicados. As pessoas não detestam os tributos, mas sim a impressão de jogar dinheiro fora, entregando a governos ineficientes aquilo que trabalharam muito para receber. Isso acontece no mundo inteiro. Chega! Quantas taxas, impostos, cobranças? Chega! Tudo aumenta menos a esperança. Multas e pedágios para o cidadão normal e perdão para as empresas que cometem crime ambiental. Chega! Democracia, que democracia é essa? Seu direito acaba onde começa o meu, mas onde o meu começa? Os ratos fazem a ratoeira e a gente cai. Cada centavo dos bilhões é da carteira aqui que sai. E a gente paga juros, paga entrada de prestação, paga conta pela falta de saúde e educação, paga caro pela água, pelo gás, pela luz, pela paz, pelo crime, por Alá, por Jesus. Paga imposto, paga taxa, aumento do transporte, paga crise na Europa e na América do Norte, os assassinos na FEBEM, o trabalho infantil na China e as empresas e os partidos envolvidos em propinas. Chega! Que mundo é esse, eu me pergunto? Chega! Quero fugir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. Chega! Vida de gado resignado. Chega! Vida de escravo, de condenado. A corda no pescoço do patrão e do empregado, quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado. Presidentes, deputados, senadores, prefeitos, governadores, secretários, vereadores, juízes, procuradores, promotores, delegados, inspetores, diretores, o recado das senhoras, dos senhores. Eu pago por tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto, eu pago no meu tributo, pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa, pago pra não entrar no SPC e no Serasa, pago estacionamento, taxa de licenciamento, taxa de funcionamento, liberação é alvará, passagem, bagagem, pesagem, postagem, imposto sobre importação, exportação, IPTU, IPVA, o IR, o FGTS, o INSS, o IOF, o IPI, o piso, o COFINS, o PASEP, a construção do estádio, o operário e o cimento, eu pago o caveirão, a gasolina e o armamento, a comida do presídio, o colchão incendiado.